Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juventude pelo SUS. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, acompanhando esse espaço de escuta, reflexão e de transformação. O Juventude pelo SUS é uma organização nacional que engaja jovens de todo o Brasil na missão de contar as histórias das grandes lideranças da saúde no país. Desde profissionais da linha de frente até gestores, pesquisadores e inovadores que constroem nos bastidores um SUS mais forte e mais justo para todos nós. Também produzimos relatórios de políticas públicas que traduzem com profundidade e escuta as prioridades da juventude brasileira em saúde. Este episódio conta com o apoio da Impulso Gov, uma ONG que fortalece o SUS com tecnologia e dados para salvar vidas e prevenir doenças. A Impulso colaborou com a indicação de profissionais do SUS que atuam na linha de frente da saúde pública e protagonizam as histórias que você vai conferir aqui. E hoje a nossa conversa é com a Eliane Alves, uma convidada super especial, que tem uma trajetória incrível, enfermeira desde 2015 e atua na assistência e hoje coordena 9 unidades de saúde em Croatá, no Ceará. Sua trajetória combina a experiência na ponta, o olhar atento para a gestão e também a docência, já que a Eliane começou sua carreira dando aulas no Pronatec e atualmente leciona na Faculdade de Medicina. Aqui no Juventude pelo SUS, nós acreditamos que histórias como a da Eliane precisam ser contadas, porque mostram como dedicação, vínculo e visão estratégica podem transformar tanto números quanto vidas. Então fica aqui com a gente hoje para essa conversa inspiradora com a Eliane Alves e descubra como é possível unir cuidado humano e gestão eficiente para fortalecer a saúde pública. Eliane, é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença incrível. E para começar, vamos ouvir um pouquinho mais sobre você, ouvir um pouquinho mais sobre a sua história. Então, conta pra gente como foi e qual foi o momento em que você percebeu que a enfermagem era realmente o seu caminho, o seu sonho que você queria seguir. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Houve um momento em que cuidar deixou de ser apenas uma escolha, né? E virou uma parte da minha identidade, porque acho que quando a gente escolhe cuidar, começa dentro da família da gente, a gente começa a cuidar dos nossos. E aí vem as escolhas. Quando eu vi um gesto simples de escuta, de cuidado, eu consegui transformar um dia de alguém, percebi que a enfermagem não era uma profissão, e sim uma missão de vida. E aí a enfermagem ela passou a fazer parte da minha vida. E aí foi onde eu escolhi o curso. Na verdade, eu sempre digo que eu não escolhi, eu fui escolhida por ela. E até hoje eu estou na enfermagem e gosto muito do que eu escolhi para a minha vida e eu sou muito feliz na enfermagem. Incrível. Teve algum momento mais especial na sua trajetória, assim, que mostrou isso, assim, que a enfermagem te escolheu, que você sentiu que aquele era o seu caminho? Um momento. Eu sempre fui muito de cuidar do outro, então eu gostava muito dessa parte de cuidar, de sentir o outro, de estar ali próximo. Então, eu acho que ver os outros cuidando, eu sempre tive esse lado de querer estar ali próximo do outro, de estar ali cuidando do outro. Então, sempre tive a minha vida toda foi cuidar das pessoas. Então, acho que o curso ele veio muito a calhar junto com que eu já gostava de fazer, entendeu? De ajudar pessoas. Ai, que incrível, que história incrível. É incrível ver a sua paixão pelo que você faz, assim, por salvar vidas, né? Porque acaba que é pela enfermagem que a gente tem um contato maior com os pacientes, assim, né? Então, são os enfermeiros que realmente estão ali segurando a barra dos pacientes, que têm o contato, que realmente conhecem os pacientes ali. É.
E é incrível ver uma paixão tão grande para uma profissão tão importante assim. E você comentou um pouquinho sobre isso de gostar, né, de ter essa vontade de ajudar e cuidar as pessoas. E tem um, um outro lado da sua vida que também é sobre, querendo ou não, ajudar e cuidar das pessoas, que é a parte da docência, né? Quando a gente atua como professor, a gente também está cuidando dos alunos, a gente também está ajudando os alunos a encontrarem seu caminho, sua motivação. Como você acha que isso se conecta, assim, nessa história? O que você acha dessa parte da docência? Foi muito assim, na faculdade a gente sempre participava de monitorias, dos processos acadêmicos, né? E aí veio a docência junto, logo que a vida acadêmica a gente ficava na parte de monitoria ajudando outros alunos, e logo que eu terminei a graduação, veio a oportunidade de ensinar em um curso do governo federal, que era o curso Pronatec, e Que eu legal! atuei por 2 anos nesse curso, dando aula nos cursos técnicos da saúde, que era o técnico de enfermagem e técnico em gestão. E aí foi aonde me despertou também para a docência, que aí você forma pessoas para cuidar também, e aí você percebe que o cuidado ele tem que ter as duas partes, tanto na parte do saber fazer, como do também ter o conhecimento, e aí as duas juntas formam um cuidado de excelência, né? E isso é muito importante. E aí a gente começou a ir, aí eu comecei a fazer as pós-graduações e tudo, e depois surgiu a oportunidade de dar aula no curso de enfermagem em uma faculdade, e lecionar uma disciplina voltada para a enfermagem, né, que é na FAMED, que é um curso voltado para a enfermagem, e aí hoje eu dou 2 disciplinas na faculdade, também voltado para a enfermagem, para a parte técnica da enfermagem. Que incrível, que incrível. É. E você começou então no Pronatec, né, nesse curso e tudo mais. E o que você acha que você levou da docência para a prática do SUS mesmo, assim, que te ajudou mesmo a entender mais o SUS? O SUS ele é um universo e eu sempre digo que o SUS ele é lindo e ai de nós brasileiros se não fosse o SUS, né? É Porque o verdade. SUS, embora ele tenha suas fragilidades e suas dificuldades, ele ajuda muitas pessoas. E, eu digo muito que o SUS ele precisa ser estudado, entendido, para que as pessoas que estão dentro dele consigam exercer ele de forma, como é que eu posso dizer, com mais eficácia, com mais conhecimento, levar ele de forma mais, com muito mais equidade, né, com seus princípios, para as pessoas que realmente precisam dele. Legal. Não, e é muito importante isso mesmo, né? Da gente passar por essa fase de entender o SUS. Então, às vezes, até ensinar, porque ensinar é uma das melhores formas de aprender, né? E de até ensinar para a gente conseguir realmente entender o mecanismo do SUS. E claro, tem falhas, mas assim, é um sistema perfeito, né? Que salva milhões de vidas no Brasil. E é o que você falou, a gente. O Brasil com certeza não seria o que é hoje sem um sistema único de saúde tão é, bem estruturado e o maior, né? Sistema único de saúde Uhum. pública do mundo. Então a gente realmente é um exemplo disso, né? No Brasil. Gratuito, né? Gratuito, exato. E desde 2015 você atua nessa área de assistência, assim, né? Tem algum encontro com pacientes ou famílias que ficou marcado e que até hoje molda um pouquinho da forma como você cuida das pessoas, assim, algum episódio em toda essa sua trajetória incrível? É, os territórios, eles sempre são únicos, né? E aí sempre tem famílias, tem pessoas que nos deixam marcas, que nos ensinam, que nos deixam
ensinamentos, e mesmo que no meio à dor, elas agradecem pelo cuidado, pelo gesto, pela confiança, eh, da forma mais simples do mundo, eles estão ali dizendo que vão sempre lembrar, e às vezes você nem lembra, mas elas chegam e dizem assim: "Você me ajudou num momento muito difícil e eu nunca vou lhe esquecer". Lembro muito de uma senhora que chegou para um atendimento e ela sangrava muito, nunca ninguém tinha parado para tentar entender da onde vinha aquele sangramento. E aí, uma simples conversa, ela chegou e ela disse assim: "Pelo amor de Deus, me ajuda, que eu já não sei mais o que fazer, eu não consigo mais, eu já fui em Uhum. vários lugares, eu não consigo mais". Aí eu disse assim: "Vamos aqui tentar, vou te encaminhar, mas aí você promete que vai voltar para que a gente consiga ver, dar sequência no seu tratamento e ver o que que vai acontecer". E aí ela disse assim: "Pois tá bom, eu lhe prometo que eu vou voltar". E aí, nessa sequência, a gente conseguiu fazer os encaminhamentos e tudo, ela fez o tratamento e ela ficou boa. E aí, hoje é onde a gente consegue ver ela, e onde eu consigo, e onde ela me vê, ela vem me abraçar e ela vem me agradecer e dizer assim: "Graças a você, hoje eu tenho minha saúde, você acreditou em mim, você foi lá, você me ajudou". E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Com certeza. Nossa, que história linda, inclusive. Nesses momentos que a gente vê realmente o propósito, né? Apesar da correria do dia a dia, muitas vezes lidar com pessoas é muito difícil, né? Mas é nesses momentos que Isso a é gente. algumas de muitas histórias que a gente vivencia, que a gente consegue, perceber, né, que são várias pessoas que você vai fazendo um pouquinho ali, um pouquinho, e às vezes para a gente não é nada e para eles é uma Muito, né? imensidão. Muito. Legal. É, e você lida com pessoas, tanto com pacientes, como também na parte da gestão, né? Porque hoje em dia você coordena 9 unidades de saúde, que é muita coisa, então deve ser uma rotina bem puxada para conseguir conciliar os dois, assim, tanto os pacientes que você encontra, que você ainda quer ter contato, quanto as pessoas que você tem que passar esse espírito de liderança, esse espírito de humanidade também, né? Que é muito importante. O que mais te desafia nesse papel, assim? E ao mesmo tempo, o que mais te dá orgulho de acompanhar esse projeto, de acompanhar essas 9 unidades de saúde? Eu acho que o maior desafio é o equilibrar os recursos limitados, né, com tantas Hum, demandas da população. Mas, ao mesmo tempo, o maior orgulho é ver as equipes se superando, criando soluções, cuidando das pessoas com tanto carinho e dedicação, né. Isso, me deixa com o coração muito agradecido por entender que tem pessoas que ainda tenta fazer o máximo com o pouco que a gente tem, tentando sempre dar o melhor com as condições que a gente tem. Enquanto não tem condições melhores, de fazer o melhor ainda, né, que é essa frase, eu sempre carrego comigo, né, que é de Cortella, que ele diz que a gente tem que sempre dar o melhor da gente nas condições que tem, enquanto não tem condições melhor de fazer, né. E aí eu fico muito agradecida por eu ter uma equipe maravilhosa e por eles sempre estarem ali fazendo o melhor deles nas condições que eles têm, né. sim. Teve uma conversa que a gente teve aqui no Juventude pelo SUS com a Mônica Aquino, que ela é de Pacoti, também no Ceará, e também é gestora e tudo mais. E no dia que a gente teve a conversa, ela contou que tinha acabado a energia da cidade. E aí tinha ficado sem energia e tudo mais, só que as vacinas na UBS precisam ficar sendo refrigeradas, né? E aí teve todo esse problema e o gerador parou de funcionar também no outro lugar que eles guardavam. Quando ocorria isso, né, de ficar sem energia e tudo mais, eles tinham um plano B. E aí acabou a energia também, e o gerador desse local não funcionou. E aí teve toda essa confusão de fazer com as vacinas, toda a mobilização da equipe, que no final deu certo. Depois também a energia voltou à noite, e tudo mais, mas eu acho que esse é um bom exemplo também
Não sei se você já passou por uma situação parecida, mas é um bom exemplo também disso, né? De coordenação, então mobilização de equipes, das pessoas se ajudando para fazer dar certo, e esse desafio que às vezes tem, né? De recursos, ou às vezes acaba a energia e agora, algo que não está sob o nosso controle. Alguma coisa que não está no nosso controle, que a gente vai ter que lidar com aquela situação, e aquela situação é tão complexa que às vezes a gente não sabe para quem vai recorrer, mas que no final, quando todo mundo se dá as mãos, as coisas começam a acontecer e as luzes começam a clarear e a gente consegue alcançar os resultados. Com certeza, com certeza. O que não é o apoio, né, da comunidade, assim. Exatamente. E uma boa liderança também, com certeza você é. E uma das frases, assim, que você às vezes diz e costuma dizer é que a ponta é o coração. Então, onde tudo acontece, né? Quando a gente tá na ponta que a gente consegue ver tudo acontecendo, e as vidas, né? A gente acaba conseguindo salvar as vidas, ter contato com as vidas das pessoas. Mas quando você pensa nessa frase, da ponta e tudo mais, vem à sua mente a imagem dos pacientes, das equipes ou da comunidade inteira, assim, no geral? Quando eu penso nessa frase, vem a imagem dos processos acontecendo, da comunidade pulsando, das vidas, das famílias, de cada vínculo construído, de um território, das vulnerabilidades, é onde o SUS realmente vai acontecer. Não importa onde ele começa, não importa onde a política foi pensada, mas é nesse território, é nesse local que as ações elas realmente se moldam, elas realmente acontecem, é onde tudo nasce, é onde tudo se adapta, porque muitas vezes o SUS ele não é tão lindo como está no papel, mas às vezes a gente tem que trazer ele para dentro da nossa realidade, é, construir ações voltada, mesmo dentro daqueles princípios, voltada para aquela realidade, tentar fazer daquelas vulnerabilidades os nossos potenciais, e é ali onde tudo acontece, por isso que eu digo que nunca é a ponta, e sim o coração, porque é ali é onde pulsa a vida, onde pulsa a vontade, a garra das pessoas em tentar fazer os processos acontecerem. Nossa, que palavras lindas! Que palavras lindas! Pareceu uma poesia você falando sobre essa conexão da vida, do SUS da comunidade. Teve algum momento de adaptação? Você falou muito disso, né? Da adaptação, da transformação, da gente conseguir renascer mesmo em momentos difíceis, assim. E teve algum momento de adaptação grande, assim, às vezes até mesmo na pandemia, né? É, que você teve que passar, liderar e que você acha que te ensinou, de certa forma, como renascer nesses momentos difíceis? Eu acho que a pandemia ela vem ensinar, ela ainda hoje nos ensina todos os dias, né? E nada é como a gente pensa. Todos os dias a gente aprende alguma coisa, e todos os dias a gente ensina alguma coisa. Isso é uma coisa básica. Ninguém sabe de tudo e ninguém é detentor do conhecimento. Todo dia a gente ensina, e todo dia a gente aprende, né? E eu acredito que a pandemia ela vem nos mostrar que nós somos meros seres humanos aqui na Terra e que qualquer hora tudo pode mudar e que nós não sabemos de nada e que esses processos eles podem em qualquer hora simplesmente parar de acontecer e a gente tem que se reinventar todos os dias e tentar ver o que que a gente pode dar de melhor para conseguir se levantar e conseguir se fazer um novo processo acontecer, né? E eu acredito muito que a gente aprende todos os dias e ensina todos os dias, é isso sempre que eu digo para minha equipe. A gente está ali, a gente está para se ajudar, a gente não é um ser engessado que não pode aprender e que não possa ensinar todos os dias, e que a gente está ali para estar tentando se superar a cada dia.
E aí a gente tem que trazer essa autorreflexão para a gente e para o nosso serviço, como é que nós estamos e como é que nós iremos fazer em relação a isso, o que é que nós podemos melhorar para o amanhã, que eu acho que a gente é passível de mudança todos os dias. Legal. É, muito legal. E realmente, né? Nem tudo está sob o nosso controle, como a gente falou antes. Então, Então, nem, às vezes, alguma coisa em relação a os equipamentos ou energia elétrica que acaba, mas também como doenças, pandemias, nem tudo está sob o nosso controle. E acho que trabalhar na saúde, claro que você tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas trabalhar na saúde mostra muito isso, né? Como a gente tem que entregar muitas vezes as coisas estão acontecendo e dar o nosso melhor, né? Lutar sempre para que tenha os melhores resultados possíveis. exatamente isso. E agora falando um pouquinho sobre Croatá, a sua terra, né? Onde você consegue lidar com todas essas vidas incríveis. Croatá tem uma identidade muito própria, assim, né? Como todo município do interior, eu acho que principalmente assim no interior, nos municípios do interior é quando a gente tem essa identidade cultural mais forte, né? Porque acaba que nas capitais a gente mistura muitas culturas diferentes, enquanto no interior a gente consegue manter essa identidade cultural. E na sua visão, o que que torna essa comunidade de Croatá tão especial, assim, na forma de viver, na forma de cuidar da saúde? Eu sou suspeita, né, para falar de Croatá. Eu sou filha de Croatá, nasci em Croatá, embora tenha ido passar um tempo fora e voltado para Croatá. Então, assim, a minha cidade, embora seja pequena, e eu digo muito que eu sou muito feliz em trabalhar aqui, porque eu cuido das minhas pessoas, dos meus conterrâneos, são pessoas que a gente conhece, como você mesmo disse, é uma cidade pequena, de menos de 20 mil habitantes, mas é um lugar que respira acolhimento, aqui as pessoas conhecem-se pelo nome, se importam umas com as outras, entendem a saúde, que é uma parte da comunidade, é, assim, da entidade, torna o cuidado mais próximo, mais humano, mais verdadeiro. Então, Croatá, eu digo muito que é muito acolhedora, por mais que não sejam pessoas da terra, ela acolhe muito bem as pessoas que vêm de fora também. Então, é, a gente é um povo acolhedor, é um povo que está sempre próximo um do outro, que está ali tentando, cidades pequenas, todo mundo conhece todo mundo, então é mais ou menos assim. Então a gente consegue ter a saúde de uma forma, por mais que tenha suas vulnerabilidades, suas necessidades, a gente consegue conviver com essas vulnerabilidades e entender que o próximo, né, e tá ali cuidando, ajudando de alguma forma. E teve algum momento, assim, alguma experiência que você acabou tendo que atender uma pessoa muito próxima, por ser uma cidade muito pequena, acredito que isso tenha acontecido. Ou que às vezes Sim, alguém chegou na UBS e você falou assim, caramba, você aqui. sim, a gente sempre atende, a gente sempre atende família, parentes, porque por ser uma cidade pequena, sempre tem familiar, parente, abraça, e por eu também ter sido da assistência, tanto do Não. hospital como da atenção primária da assistência, então a gente é muito comum a gente estar nesses locais e a gente ser, oi, minha filha está aqui, que bom que você está aqui, aí vem, abraça a gente, o que é que você consegue me ajudar? Eu estou aqui, então é aquele carinho de todo mundo conhecer todo mundo. Legal. E agora, indo um pouco mais sobre esse lado, um pouco mais de planejamento, de organização, de gestão, você gosta muito de planejar as coisas, né? De ter um controle, assim, esse mínimo controle que a gente pode ter. É, você gosta bastante de ter e de olhar para esses indicadores, como você mesmo comentou comigo ontem, um pouco antes aqui da nossa gravação, sobre todo esse curso, né, de atenção primária, de indicadores que o Ministério da Saúde fez. E
traçar metas, tudo mais, tudo é muito importante. Como você faz para transformar esses números, esses indicadores, esses números, em ações que realmente chegam até a vida das pessoas? E aí, se inclusive você puder contar um pouquinho sobre essa experiência nessa sua viagem nesses últimos dias, assim, a gente vai adorar ouvir. A atenção primária, ultimamente, ela tem se transformado, né? Porque antes a gente avaliava a atenção primária através de números, tudo era número. E hoje não, hoje as pessoas não são mais vistas por quantidades ou por números, elas são vistas como seres humanos e cada uma por seu CPF. Então, cada indivíduo ele é único e ele é visto por seu CPF, né? E para mim, cada indicador é uma história, uma vida que está ali por trás. E tudo que a gente não monitora, a gente não consegue mensurar, nem tem controle sobre aquilo. Então, eu sou muito, eu gosto muito de monitorar, eu gosto muito de estar ali vendo o que que a gente pode estar melhorando naqueles processos, né? Por trás de cada dado existe uma pessoa, um sonho, uma necessidade, não é apenas uma conquista que você vai fazer ali, não são apenas números, são pessoas que estão por trás daqueles números, são histórias, são realidades, são pessoas que deixaram de fazer aquele exame, ou que deixaram de ir para aquela consulta, ou que possivelmente são pessoas que vão ser aquelas que vão para o hospital mais na frente com câncer de colo de útero, são crianças que vão precisar de uma vacina atualizada, que estão atrasadas. Então, o que que eu possivelmente consigo transformar nessas metas em ações concretas para chegar, para que elas possam ser mais precisas e que elas sejam também reais, que façam sentido na vida daquela comunidade, na vida daquele território, e não que seja só apenas um número absoluto que estejam ali dizendo que eu estou bem. Na verdade, eles têm que fazer algum sentido dentro daquele espaço que eu estou monitorando, né? E ontem mesmo a gente foi, tá, 18 e 19, a gente participou de um momento de capacitação pelo Ministério da Saúde, né? Que é um seminário de território, vínculo e qualidade, que aí ele trouxe um pouco desses, sobre esse território, e aí ele vinha trazendo quais são os novos indicadores e as boas práticas, e ele trazia exatamente isso, para que a gente pudesse trabalhar as boas práticas, né, dentro da comunidade, dentro do nosso território, que não víssemos apenas números, porque os números, eles, é, às vezes, eles trazem uma falsa realidade, e, na verdade, são pessoas que estão atrás desses números, são vidas, são sentimentos, são necessidades, e a gente precisa estar avaliando. E aí, trouxeram muito essa questão da boa prática, do realmente fazer, de estar reavaliando a pessoa como um todo, como uma pessoa que precisa ser vista, visitada, avaliada, e ser vista ela com as suas vulnerabilidades, com seus desafios, dentro do seu território, o que que pode estar ali ocasionando aquela doença, o que que a gente pode prevenir antes realmente daquela doença acontecer. Então, foi muito isso, nesses 2 dias foi muito rico, né? E aí a gente passou por isso e foi muito interessante. Foi 2 dias de muita riqueza, de muitos conhecimentos e de muita construção. Legal. E teve algum desses indicadores, assim, mais especificamente, que você achou mais importante, se conectou mais, ou viu que seria mais aplicável, assim, na sua realidade do dia a dia? Todos os indicadores, eles são importantes, né, dentro da sua realidade, todos eles são importantes, são pensados e, assim, são populações, mas dentro da nossa realidade, um indicador que chama muita atenção é o da saúde da mulher e da criança, né, e é um dos nossos desafios que a gente vai ter aí pela frente, que a gente está na luta
para tentar alcançar esses indicadores e ver a forma estratégica de como vai estar trabalhando ele. Legal. E assim, a gestão na saúde nem sempre é fácil. Então, por exemplo, ir para esses seminários, né, e depois voltar e explicar para a equipe, tentar trabalhar mais em cima dos indicadores que foram apresentados. Mas teve alguma conquista, assim, conquista mesmo, mais concreta, das suas equipes que emocionou, que te emocionou, que fez você pensar assim, nossa, valeu a pena? Teve várias, né, mas acho que uma das que a gente teve muito recente mesmo, foi quando a gente atingiu o indicador do Previne, né, que não é mais o nosso modelo de financiamento, que foi quando a gente atingiu a nota máxima desse modelo. Eu fiquei muito feliz, porque a gente vinha de uma trajetória, não de notas ruins, mas de uma nota que a gente não conseguia alcançar a nota máxima, porque sempre faltava alguma coisinha, e essa alguma coisinha nos incomodava, e a gente ficava tentando descobrir o que estava acontecendo, e a gente tentava tentava entender. E aí, quando a gente realmente atingiu, a gente entendeu que tudo fazia parte de um processo e que realmente foi o resultado de um conjunto. E foi muito emocionante, porque valeu a pena todo o esforço, todo o monitoramento, todo aquele empenho de estar monitorando, de estar ali atrás, né? E aí a gente de acompanhar aqueles diabéticos, os hipertensos, e não foi apenas um número alcançado, foram visitas, foram vidas ganhadas, foram pacientes alcançados, foram esperanças. Naquele momento, acho que eu pensei, valeu a pena demais o esforço. Foi levantar a bunda da cadeira e ir nas equipes, fazer visitas pontuais, fazer treinamentos pontuais, e tentar entender cada indicador pontualmente, intervenções pontuais de cada equipe. Então, foi um momento que eu fiquei muito emocionada mesmo. E valeu muito a pena. E aí Que, passa um filme na cabeça. que incrível. Conta um pouquinho só pra gente, só explica um pouquinho pra gente. Como é isso do Previne? Como é atingir a nota máxima? O que demanda essa nota máxima? O Previne era o modelo antigo de financiamento, hoje a gente já tem um novo modelo, né, que o novo modelo Saúde Brasil 360, uma coisa assim do tipo, um novo modelo. E aí ele começou agora, mas antes a gente tinha um modelo do Previne Brasil, que ele avaliava o município. E aí a gente tinha que atingir 7 indicadores, né? Que era criança, hipertenso, diabéticos, é, gestante. E aí a gente tinha que fazer aqueles indicadores, a cada 4 meses a gente era avaliado por o que a gente tinha sido feito durante aqueles 4 meses. E aí sempre ficava, tipo, faltando um décimo, uma criança que tinha tomado a vacina, mas que não tinha subido, e a gente sempre ficava se questionando. E aí a gente começou a monitorava manualmente e tudo, mas aí depois, logo depois, a gente foi apresentado também a Impulso, e aí a gente começou a usar a ferramenta da Impulso também, que foi uma forma que também nos ajudou a monitorar melhor, né? Porque ela extraía os dados diretamente da nossa base de dados, que era do nosso sistema, do ESUS, e aí nos ajudou pontualmente, porque ela já nos dizia e nos guiava melhor para que a gente conseguisse atingir, mas foi uma experiência muito legal. Que incrível. E puxando um pouquinho o gancho, já que você citou um pouquinho da Impulso, foi uma amiga, né, que te apresentou a Impulso Gov e você logo já trouxe Impulso Previne para Croatá. E
já te ajudou a atingir, né, essa nota máxima, mas o que que mudou no dia a dia das equipes, assim, as ferramentas da Impulso? As ferramentas da Impulso, assim, era bem parecida com a que a gente já usava, porque a diferença é porque ela extraía os dados diariamente. O que a gente utilizava, a gente esperava os dados vindo do Ministério e a gente extraía esses dados e fazia quadrimestralmente, não avaliava diariamente, né, e não extraía os dados da nossa base. A Impulso, não. A Impulso, ela extraía os dados diariamente da nossa base, com isso, nos ajudou a monitorar melhor. Então, ter uma ideia, por mais que não fosse tão fidedigno e poderia ter uma margem de erro, sim, a gente conseguia ir atrás daquele paciente, fazer a busca ativa daquele paciente com mais precisão, por mais que a gente conseguia ver se aquele paciente ainda estava dentro do nosso território, o que tinha acontecido com aquele paciente, por que ele estava ali vermelho, o que a gente precisaria fazer. Então, as ferramentas, elas vieram nos ajudar nesse sentido, né, de nos dar resultados mais rápidos, enquanto a gente ficava esperando pelos resultados do Ministério, que demorava 4 meses, a gente conseguia puxar da nossa própria base e entender que estava próximo e acompanhar mensalmente aqueles dados para que a gente conseguisse fazer intervenções mais rápidas. Então, foi nesse sentido, ajudou bastante as equipes, porque as equipes conseguiam fazer esse monitoramento de forma mais rápida, mais clara, e fazer essa busca ativas, mais rápidas também. Que legal. Nossa, e realmente, assim, 4 meses é muito tempo, né, para você ter uma atualização dos dados, assim. Muitas coisas podem acontecer em 4 meses, E ainda mais quando na saiu saúde. os resultados com 4 meses, né? Na verdade, às vezes nem era com 4 meses, às vezes quando a gente ia sair resultado já estava com um mês do outro quadrimestre dentro. Então a gente puxava aquelas listas só como padrão para poder a gente ter mais ou menos uma noção. A gente não tinha os dados ali extraídos e com a Impulso não, ela puxa direto dos nossos bancos de dados e aí a gente só teria que fazer o filtro se realmente aquele paciente estava dentro ou não dentro do nosso território. Legal, legal. E você chegou a apresentar essa experiência no Mostra que tem SUS, né? Conta um pouquinho pra gente como foi participar do Mostra que tem SUS e também o que que significou para você, assim, pessoalmente, profissionalmente, ver a realidade de Croatá reconhecida em um âmbito nacional. A Mostra Tem SUS, para mim, já é o segundo ano que eu participo, né? E dessa vez a gente foi contemplado com esse trabalho. A gente já tinha levado outros trabalhos também relacionados ao município de Croatá nos anos anteriores, e foi maravilhoso, porque assim a gente leva o nosso trabalho e a gente sente que realmente está fazendo um serviço de qualidade e que nós existimos, nos cuidamos, temos muito a ensinar também, que nós não somos só fragilidades, que nós municípios também, enquanto município, nós também temos nossas potencialidades, nossas experiências, né, e apresentar isso, a nossa história, ver que foi reconhecida, faz toda a diferença, para tentar levar para outras pessoas que a gente consegue fazer um serviço também de qualidade, com ferramentas, com monitoramento. Então, foi muito legal, é uma experiência que vale a pena a gente ir, porque a gente realmente volta de lá com várias expectativas, com um ânimo maior de entender que o SUS ele é construído por pessoas que têm vontade de fazer ele acontecer, de que não deixa a peteca cair, que vai lá e faz os movimentos e que por mais que tenha momentos que dá o desânimo, tem hora que a gente precisa levantar, bater a poeira e seguir em frente e entender que tem pessoas que precisam da gente fazendo ele acontecer. Que incrível, Eliane. Eu adoro que em todas as suas falas tem uma reflexão muito forte, assim, né? Uhum. Sobre isso, dessa resiliência, de não deixar a peteca cair,
de sempre seguir em frente, cabeça erguida. E também mostra a importância também do reconhecimento dos dois âmbitos, né? Então, tanto o reconhecimento de um paciente que você encontra na rua e fala assim, caramba, você salvou a minha vida, como também de um reconhecimento do seu trabalho como gestora, né? E agora, infelizmente, indo para nossa última perguntinha, depois dessa conversa incrível, super inspiradora. Muito obrigada, inclusive eu tô saindo inspirada, já me arrepiei várias vezes com as suas falas tão incríveis aqui. Que conselho você gostaria de deixar para jovens profissionais do SUS que ainda estão descobrindo se preferem estar na ponta, na gestão ou conciliando os dois caminhos, como você faz? Eu diria que não tenham medo de experimentar. Eu acho que cada um vai seguir o seu caminho. O SUS é feito de múltiplos caminhos. Está na ponta, na gestão, ou conciliando os dois. É importante se permitir viver experiências, sempre lembrando que em qualquer lugar o cuidado humano é essencial, que no fundo são pessoas que precisam de você, do seu serviço, e que diante de tudo a gente trabalha por um bem maior e que não desistir é um caminho. Não vai ser fácil, mas quando a gente persevera em um sonho, a gente consegue, seja ele estar na assistência, seja ele estar na gestão, porque os caminhos, eles hoje são muito vastos. A gente vai fazer as nossas escolhas e, na verdade, muitas vezes a gente é colocado também em algumas delas, mas que a gente não desista do que realmente a gente acredita. E também que, né, nesse percurso a gente não desvie os caminhos, e que às vezes esse caminho ele nem sempre vai ser uma reta, uma linha contínua. Ele pode ter curvas, e nessas curvas a gente pode ser que tenha algumas pedras e a gente tropece, mas que a gente pode se levantar e continuar de novo e sempre recomeçar. Todo dia a gente pode levantar e fazer a nossa diferença, e que alguma pessoa está se espelhando em você para poder continuar também ali, em pé. Ah, que perfeito, Muito obrigada, Eliane, pelas palavras tão lindas. E eu acho que esse é o segredo mesmo, né? A gente colocar na nossa cabeça que a gente não vai desistir, né? A partir do momento que a gente colocar isso na cabeça, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir, as portas vão se abrindo, a gente vai passando por vários obstáculos diferentes e começa a ver as conquistas chegando, né? Como você viu várias acontecendo. E aí a gente depois olha para o processo anterior e percebe, diz assim, eu já passei por tudo isso, será? E às vezes a gente nem acredita que foi possível, né? E aí a gente passa assim um filme na cabeça e entende que isso só foi possível porque a gente acreditou. E nem sempre vai ser uma linha contínua, sempre vai ter os altos e baixos, e o importante é você não desistir e acreditar que os processos eles podem acontecer, mas vai depender de cada um e do querer de cada um, e acreditar em si mesmo. Com certeza. Muito obrigada pelas palavras incríveis. Pessoal, muito obrigada a todos que assistiram esse podcast incrível. Eu tô super emocionada com a história da Eliane, com todas essas frases lindas, toda essa experiência tão rica. Então, muito obrigada a todos que assistiram. Também podem seguir a gente no nosso Instagram, que é @juventude pelo SUS. E muito obrigada, Eliane, pela sua presença ilustre. Eu agradeço.